No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre as leituras que eu fiz durante o mês de janeiro e sobre as leituras que eu pretendo fazer em fevereiro. Oi gente, aqui é a Gláucia e hoje é dia de contar pra vocês quais foram os livros que eu li no último mês e quais os livros escolhidos para minha TBA de fevereiro, né? Aquela lista de livros para ler durante o mês. Se você é novo por aqui, eu vou te convidar a se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Já deixa aqui seu like, deixa um comentário e compartilha esse vídeo com algum amigo que também possa gostar desse tipo de conteúdo. Vou aproveitar e deixar aqui também um beijo para todos os membros do Clube Mais Que Livros que fazem parte do meu clube de apoiadores lá no Catarse. Se você ainda não conhece esse projeto, ele vai estar linkado aqui embaixo na caixinha de descrição para você dar uma olhadinha, quem sabe vem fazer parte também. Lá nós temos grupinho de WhatsApp, leituras coletivas, temos recompensas para os membros, então quem quiser participar vai ser super bem-vindo. Vou começar mostrando para vocês qual foi o primeiro livro que eu li no ano, né? O meu primeiro livro de janeiro, que inclusive virou também o meu primeiro favorito do ano, que foi Conto de Fadas, do autor Stephen King, né? O lançamento mais recente dele lá na gringa e aqui no Brasil também. E eu já gosto muito da escrita do King, né? Mas nesse livro aqui eu fiquei completamente apaixonada. Nós temos aqui o protagonista, que é o Charlie Reed, né? Ele teve ali um início de vida difícil. A mãe dele sofreu um acidente que foi fatal e por conta disso a família do Charlie foi desestruturada, porque além de perder a mãe, ele quase perdeu o pai também, que acabou se entregando ali no vício do álcool, né? E o Charlie precisou amadurecer cedo para se cuidar, para cuidar do pai, ao mesmo tempo que ele tinha muito medo de perder a casa deles, que ainda era hipotecada, né? De não conseguir pagar as contas, porque ele viu o pai dele cada vez mais se enterrando ali naquele buraco do alcoolismo, né? E sem conseguir sair. Porém, a gente acompanha aí um pouquinho dessa história na infância do Charlie, mas na verdade ele tá contando aí um pouquinho dessa infância aos 17 anos, que é quando ele encontra o vizinho dele, que é chamado aí de vizinho que mora na casa do Psicose, sabe? O Psicose mesmo, lá daquela série do Bates Motel, ou do livro Psicose, que eu vou deixar aqui para quem ainda não conhece. Inclusive, esse livro tem spoiler de Psicose, né? Se você ainda não leu ou se quer ler, saiba que temos spoiler por aqui. Então, o que acontece é que o Charlie vai encontrar esse vizinho, o Howard, acho que é esse o nome dele. Ele é bem ranzinza, ele é bem introspectivo, ele é bem afastado ali da sociedade dos vizinhos, no caso. E o Charlie, por conta da cachorrinha do Sr. Howard, a Radar, ele vai encontrar esse vizinho machucado aí no quintal, né? E é aí que a nossa história começa, porque ele vai ajudar esse homem, né? E ele vai ajudar também essa cachorrinha que já é bem idosa, né? É um pastor alemão idoso. E daí o Charlie vai descobrir que o mundo, da forma que ele conhece, é muito mais amplo, né? Porque conforme a história vai acontecendo, isso tá aqui na sinopse do livro, inclusive, o Charlie vai descobrir um portal para um outro mundo. E olha, que história maravilhosa, porque é interessante acompanhar a vida do protagonista, o relacionamento dele com esse homem que é tão fechado, tão rude, e também a ida do Charlie para esse outro mundo, que é um mundo onde existe muitos temores, onde as coisas não estão muito bem. E o nosso protagonista vai pra lá e vai fazer uma diferença enorme, tá? Eu não vou contar muito mais detalhes sobre esse livro, porque vocês precisam ler para entender o que o King trouxe aqui, a maestria dessa história. Eu fiquei completamente apaixonada pelo Charlie, pela Radar, pelos personagens desse outro mundo, até pelo próprio Howard, porque eu acho que ele era ranzinza, mas existiam motivos ali por isso. Então leiam, porque esse livro é com certeza 5 estrelas e favoritado. E eu tenho certeza que vocês vão gostar também. E para quem tem medo de ler King, por conta dos livros do autor que são mais terror, esse aqui não tem nada de terror, tá? É um drama com fantasia, e eu acho que é uma ótima forma de começar a ler livros do autor e também de conhecer a escrita dele. Vamos ao segundo livro que eu li no mês de janeiro, que foi Lembranças do autor Munir Sharhuf, uma distopia nacional bem interessante. Esse é o primeiro livro, vai ser uma trilogia. E aqui nós temos uma sociedade distópica onde ninguém tem memória. As pessoas simplesmente existem ali
fazem o que querem, dormem e acordam sem lembrar de nada que foi feito no dia anterior, sem lembrar quem são, de onde vieram, qual a idade que eles têm, e eles sempre dependem de uma tecnologia que vai direcionando ali cada um deles em seus afazeres, né? Ou seja, nós temos aqui uma sociedade manipulada e o autor traz muitas críticas aqui em relação a isso, né? Em relação ao que é liberdade, em relação ao que é felicidade. E a história vai se desenvolvendo de uma forma que vai deixando a gente bem curioso para saber qual o desfecho, tá? Eu já fiz vídeo resenha desse livro aqui no canal, inclusive tá valendo um exemplar para vocês, né? Um sorteio de um desses livros para vocês. Então, quem quiser participar, quem quiser conhecer mais profundamente sobre o livro, vou deixar aqui nos cards para que vocês deem uma olhadinha e participem do sorteio também. O outro livro que eu li em janeiro, eu não imaginava que leria ele tão cedo, mas eu tinha uma sensação de que eu gostaria dele, né? Inclusive eu falei dele lá na Rede da Dancinha. Se vocês não me acompanham por lá ainda, tá aqui na descrição também, na caixinha, todas as minhas redes sociais. Esse livro foi a lista de convidados da Rebecca Serle. Ela é a mesma autora de Daqui a 5 Anos, que eu ainda não li, mas que eu sei que é um livro que divide opiniões. Porém, acho que é um livro que eu vou gostar, porque esse aqui também eu vejo que está dividindo opiniões. Aqui nós temos a nossa protagonista, que é a Sabrina. Ela está aí comemorando seus 30 anos e ela está indo para um jantar onde ela encontraria a melhor amiga. Só que muitos anos atrás, a Sabrina fez uma lista de pessoas que ela gostaria que estivessem num jantar com ela. Pessoas vivas ou mortas, né? E nessa lista ela colocou a melhor amiga, o pai que já morreu, um grande amor da vida dela, a Audrey Hepburn, a bonequinha de luxo, né? Aquela atriz, e um grande amor da vida dela. Então, quando ela chega nesse jantar, ela é surpreendida porque todos eles estão reunidos ali na mesa, aguardando por ela, né? E enquanto esse jantar acontece, né? Esse jantar que tem ali a sua pegada sobrenatural, embora essa não seja a proposta do livro, esse é um livro de drama e a fantasia fica só por conta disso aí. Durante esse jantar, a nossa protagonista tem a chance ali de falar coisas que ela não poderia falar com alguma dessas pessoas, né? De fazer ali questionamentos que ela sempre quis fazer e nunca pôde, né? Inclusive sobre assuntos que magoou ela por muito tempo e que acabou tornando ela uma pessoa um pouco mais dura para algumas situações da vida. Então a gente vai acompanhando a conversa dela com o pai, a conversa dela com esse grande amor, a conversa dela com o professor da universidade, que eu esqueci de falar aqui nessa lista, também tem um professor da universidade que está nessa mesa também. E a gente vai se emocionando bastante durante essas conversas que ela tem, durante todas essas lições que ela toma também em relação ao que ela vai aprendendo durante esse jantar, né? Em relação ao que ela vai conhecendo, porque obviamente tem coisas que ela não sabia e que ela acabou tomando ali partido e isso acabou influenciando na vida dela. Eu amei esse livro, eu chorei muito no final e em alguns outros momentos também, porque esse livro tocou em pontos muito profundos pra mim. Ele traz aqui o tipo de história que eu gosto, né, que me comove. A personagem, ela tá bastante ferida ali por conta de algumas questões não resolvidas que ela tem com esses personagens. Então foi um livro bem gostoso de acompanhar, que deu uma aceleradinha no coração em alguns momentos e que emocionou bastante e trouxe reflexões importantes. De Férias com Você, da Emily Henry, também foi lido no mês de janeiro. E para quem viu meu vídeo de melhores livros do ano, sabe que o Leitura de Verão, que também é dessa autora, entrou para os meus favoritos. Se vocês ainda não viram, vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem. E eu tinha expectativas de que esse livro aqui também seria um livro que eu iria amar, mas pasmem. Meu Deus, por que eu fui ler esse livro? Esse livro foi tão difícil de ler, tão difícil. Aqui nós temos a história de dois melhores amigos que sempre viajam juntos, eles se dão muito bem, até que numa viagem tudo dá errado. E aí a grande questão é, eles vão voltar a se falar? O que aconteceu nessa viagem para eles terem se afastado? E a gente vai acompanhando a história deles. Mas é um livro que foi extremamente cansativo para mim, porque aqui nós temos o presente e temos o passado nessas viagens que eles tiveram juntos acontecendo.
E o presente estava indo tudo bem, mas o passado me cansou. Parecia que eu estava correndo a maratona de São Silvestre enquanto eu li esses momentos de passado, porque não acabava nunca, porque a autora detalhou até se o pneu do carro estourou, que eles ficaram presos na estrada, que eles discutiram, que o ar-condicionado quebrou. Então, assim, tantos detalhes desnecessários que não acrescentarem nada para a história, que eu fiquei exausta, tá? Pra vocês terem noção, esse foi o livro que eu mais demorei pra ler em janeiro inteiro. Ele quebrou meu ritmo de leitura do mês. E é isso. Eu digo assim, que para algumas pessoas ele vai funcionar bem. Eu acho que em relação às minhas expectativas não era o que eu imaginava. E depois dos 70%, ele flui melhor. Mas também eu acho que a autora perdeu a chance de ser original da história, porque pra mim foi uma história mais do mesmo, um clichê bobo que poderia ter sido resolvida aqui em poucas páginas. Óbvio que não teríamos história se tivesse sido resolvido em poucas páginas, mas eu achei que foi um livro que não acrescenta em nada. Ele é apenas um livro para entreter, um romancezinho bem água com açúcar. E é isso que nós temos para falar de Férias com Você. E depois de ter tomado uma surra para ler de Férias com Você, tô brincando, tá? Depois de ter demorado muito para terminar de ler de Férias com Você, eu pensei, preciso terminar em janeiro com um livro mais fácil, mais tranquilo, com histórias que eu tenho certeza que eu vou gostar. E aí, o que eu fiz? Eu peguei Restopper, que de vez em quando sou julgada porque ainda não li, inclusive preciso assistir a série. Consegui ler o 1 e o 2, eu até iniciei o 3 também, mas esses dois aqui eu terminei ainda em janeiro. Então conheci a história do Charlie e tem um avião passando aqui agora, não sei se dá pra ouvir aí, mas enfim. Conheci a história do Charlie e do Nick e fiquei apaixonada porque eles dois são muito fofos, porque eu acho que a autora consegue construir bem esses personagens, mostrar bem do sentimento deles, de como é a vida e as dificuldades que eles enfrentam, e principalmente porque ela consegue trazer temáticas aqui muito importantes, né? Principalmente essa questão do personagem que tá ali saindo do armário, essa questão de compreensão, de amor dos pais, de amor do parceiro ali que ele tem. Então foram livros que me deixaram assim com o coração quentinho. Eu fiquei encantada pelo Charlie, pelo Nick e por todos os personagens dessa história. Ah, e também pela escrita da autora, né? Eu já tinha lido o outro livro dela, o Rádio Silêncio, fiquei encantadíssima, e com esses não foram diferentes. E o melhor é que eles ficam maravilhosos na estante, então amei, fechei janeiro muito, muito bem. Vamos agora falar da TBA de fevereiro, né? E como eu terminei o mês de janeiro lendo Restopper 1 e 2, obviamente eu incluí Restopper 3 e 4 para ler no mês de fevereiro, né? Preciso concluir essa série. E aí descobri que tem um livro 5 ainda para ser lançado, né? Na minha cabeça ia até o 4. E é isso. Então, vou continuar aí a história do Charlie e do Nick e vamos ver como finaliza aqui no livro 4. A Guerra da Papoula também tá na minha atividade de fevereiro e esse aqui eu já comecei a ler, inclusive. Ele é leitura coletiva lá do clube, né? Do meu clube no Catarse. Se vocês quiserem participar para ler comigo e com os membros, é só fazer assinatura no Catarse para entrar no grupinho de WhatsApp. Essa leitura começa no dia 8 de fevereiro. Eu fui apressadinha porque eu tava muito curiosa para conhecer essa história. E digo para vocês que eu tô adorando a escrita. A protagonista é incrível. Ela passa aqui por situações muito difíceis. Tem algumas cenas um pouco violentas assim. Então já fica aqui o alerta para alguns gatilhos que possuem o livro. Mas a escrita da autora é maravilhosa e ela consegue construir essa narrativa de forma que a gente fica ali na curiosidade para saber o que vem pela frente e o que vai acontecer com essa protagonista. Então, já fica a indicação para vocês. Se quiserem ler junto comigo, é só fazer a assinatura do Catarse e bora conhecer essa história juntos. Amanhã e ainda outro amanhã também é um livro que eu quero muito conseguir ler esse mês. Estou tentando ler desde o ano passado, porque eu vi muitas críticas positivas sobre esse livro e também porque ele é da Gabriele Zevin, que é a mesma autora de A Vida do Livreiro, que é um dos meus livros favoritos da vida. E esse livro aqui, ele traz uma temática sobre videogames, né? Nós temos aqui dois protagonistas, né? Dois personagens que são amigos, que sempre se amaram, mas que nunca tiveram aí um envolvimento romântico, pelo que eu entendi. E eles vão se unir aí para uma parceria criativa na indústria de videogames. O que eu vi aqui é que essa história ela vai contar aqui
30 anos da vida desses protagonistas, né? E é uma história que diz que é intricada, imaginativa e tocante, que examina a natureza múltipla e complexa de nossos fracassos, identidades e deficiências, das possibilidades redentoras dos jogos e, acima de tudo, de nossa necessidade de conexão. Eu acho que esse livro tem uma temática que vai me tocar, então estou curiosa para saber, porque a princípio, quando eu li a proposta dele, eu não consegui identificar muito bem para onde essa história nos levaria, né? Quais seriam os sentimentos que ela traria para o leitor. Mas agora, lendo um pouco mais, acredito que é o meu tipo de história. Então vou ler, em breve eu conto para vocês o que eu achei. Já me conta aqui se vocês já leram, o que vocês acharam, mas me conta sem spoiler. E por último, coloquei na minha TBA Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maas. Não sei o que esperar dessa história. Gosto de fadas, de feéricos, tanto que eu amei o Príncipe Cruel. Mas esse aqui eu vejo a galera muito dividida, embora exista um fandom gigante dessa série. Eu não sei. Eu vou ter que ler realmente para saber qual vai ser a minha posição em relação a essa história. Então não quero estender muito isso aí pro ano de 2023. Por isso estou colocando logo na TBA e vamos ver o que acontece, o que eu acho desse livro, se eu vou ser uma grande fã ou se eu vou ser uma hater. Espero que não. Me conta aí o que vocês acham, se eu vou gostar, se eu não vou gostar. Deixem aí suas apostas nos comentários. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado de conhecer minha opinião sobre esses livros e quais foram os livros escolhidos para ler em fevereiro. Eu acabei não colocando muita coisa para ler em fevereiro porque é um mês mais curto, porque temos aí o carnaval e também porque eu quero deixar, se possível, brecha para incluir mais livros aqui, se eu tiver vontade aí durante o mês, né? Me conta aqui se vocês já leram esses livros, se vão ler algum comigo lá na Twitch, que é onde eu faço live de sprint de leitura e produtividade, de segunda a sexta, a partir das 17h30. Vou deixar o link aqui também na caixinha de descrição, para quem quiser ser mais produtivo, aumentar o foco na leitura lá comigo. E é isso, beijo pra vocês, obrigada por assistir o vídeo e a gente se vê no próximo.